E acompanhou ontem, então, né, a comitiva que veio também da União. E a gente tem, então, o governador anunciou a permanência, né, de vocês aqui até pelo menos ao final da semana. Na prática, o que isso muda, estar aqui, não estar em Porto Alegre? É também uma questão de aproximação com a comunidade para tentar causar uma sensação de mais segurança, além de, é claro, despachar questões burocráticas, auxiliar nesse processo? Como é que está sendo o dia de hoje, o primeiro dia aqui? As situações como essa, complexas desse jeito, que envolvem uma série de questões de sanidade, de educação, de em buscas por desaparecidos, reconstrução de moradias, burocracia estatal para acessar os recursos do governo federal, reconstrução de pontes, estradas, apoio psicológico às pessoas através de profissionais para tanto, uma série de questões precisa de uma coordenação em loco. Então, nós tivemos o primeiro momento, que foi o momento de buscar salvar as pessoas imediatamente, né, que foram salvas mais de 2.000 pessoas pelas forças de segurança do Estado, com apoio das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal, pelo meio aquático, terrestre e aéreo. Num segundo momento, a questão de albergar as pessoas que foram desabrigadas ou desalojadas. Então, nós temos hoje ainda mais de 20.000 pessoas desalojadas, que estão em casas de amigos, parentes e familiares, e mais de 1.800 pessoas desabrigadas de suas casas que foram acolhidas em abrigos públicos. Essas pessoas precisavam de ajuda humanitária porque perderam tudo ou quase tudo, então alimentos, vestuário, produtos de higiene, né? E a gente agradece muito todas as doações que recebemos. Então agora, a avaliação do governo do estado é que se inaugura, sem prejuízo aos outros momentos, que ainda continuamos buscando desaparecidos, fazendo um trabalho para entender realmente quem está desaparecido devido a conflito de informação, que no primeiro momento foi muito confuso, as pessoas não tinham muitas vezes contato com seu familiar, relatavam o desaparecimento e não davam baixa naquele desaparecimento nos órgãos de segurança. Então agora a Polícia Civil está trabalhando, né, e os números estão cada vez mais dinâmicos, buscando realmente quem está de fato desaparecido, para a gente ter esses registros. E, enquanto isso, o Corpo de Bombeiros Militar continua, inclusive com o apoio de militares de Santa Catarina e do Paraná, procurando, né, eventuais desaparecidos no leito do rio Taquari. Né, já vasculhamos de Santa Teresa até Mussum e agora estamos na fase de chegando já próximo do município de Cruzeiro do Sul, porque as forças da água foram muito grandes. Então, se alguém, infelizmente, pereceu naquele momento da enxurrada, provavelmente deve estar deslocado, né, para essas regiões. Então a gente está procurando, né, então isso também faz parte do trabalho. Me reuni agora com as forças de segurança sobre esse assunto, inclusive para receber informações e dar orientações nesse sentido. Mas também inaugura-se uma terceira fase, que é a terceira fase da reconstrução. A fase da reconstrução é muito importante, porque eu tenho que colocar de pé os serviços públicos imediatamente, escolas, por exemplo, os postos de saúde que foram destruídos ou avariados, equipamentos perdidos, medicamentos inutilizados, então tem que repor tudo isso. Temos ainda a questão das rodovias, imediatamente religar comunidades que estão isoladas em virtude da queda de pontes ou avaria de rodovias, mesmo que não sejam estaduais. Ainda a limpeza urbana das cidades, né, que isso propicia não só o impacto visual da cidade limpa, mas também diminui a possibilidade de infecção por doenças zoonóticas, transmitidas por vetores que possam estar favorecidos com uma cidade suja, com caliça, com entulho, né, com lama. Então isso também está na nossa pauta. E, paralelamente, além de tudo isso, nós temos a tarefa da reconstrução a partir do acesso a recursos financeiros, principalmente do governo federal, que, para tanto, precisarão ser acessados através da utilização da burocracia estatal, que é o que mais preocupa o governador Eduardo Leite nesse momento. O governador, hoje pela manhã, na reunião do secretariado, falou muito sobre isso, né? A orientação que eu recebi dele é muito apoio aos municípios nesse sentido, então eu estou com a autorização dele para requisitar qualquer técnico do governo do estado, qualquer secretário de estado, qualquer órgão público estadual, e também com a delegação dele de, eventualmente, organizar, junto com as prefeituras, uma coordenação mais adequada disso tudo, não só da parte burocrática, mas também das outras questões, porque nós vamos precisar muito que esse recurso chegue rápido. Né? De nada adianta ter o recurso disponível se o recurso demora para chegar. Imagine só, o município de Mussum e Roca Salles, por exemplo, foram completamente devastados, vocês provavelmente foram lá e viram, em áreas, por exemplo, que casas foram destruídas, onde essas áreas
elas devem ser declaradas impróprias para construção, para novas construções. Então, as pessoas têm que receber informação de que a casa onde elas moraram durante anos, né, muitas vezes até por gerações com as suas famílias, nessa região aqui de colonização, de imigração italiana, né, que vem do final do século XIX, início do século XX, então mais de 100 anos, né, de ocupação do território. Agora, em virtude desse evento, essas áreas que estão em áreas de risco, né? elas não podem mais ser utilizadas para tanto. Então, tu tens que conseguir o recurso para reconstruir a casa e tens que achar um outro lugar para reconstruí-la, né? Que não mais naquele lugar que tem que ser declarado pelas prefeituras nos seus planos diretores como impróprias para tanto. Ou seja, é realmente uma tarefa hercúlea, né? Então, não tem como realizá-la se nós não tiver em duas frentes ao mesmo tempo trabalhando neste momento, né? O momento da coordenação geral, que o governador Eduardo Leite faz lá de Porto Alegre, da capital, em contato direto comigo aqui, e o envio do vice-governador, com o gabinete do vice-governador instalado aqui nessa região essa semana, pelo menos essa semana, porque eu não descarto que na próxima semana ainda tenhamos que permanecer. Eu ia te perguntar isso também, aproveitando esse gancho, porque diante de todas essas coisas listadas que precisam ser feitas, me parece pouco tempo, até só apenas essa semana, né? É um projeto muito a longo prazo que tem que ser desenvolvido para restabelecer pelo menos normalidade, né? Então pode se estender esse prazo. Pode se estender. Estarei aqui permanentemente. Já achei um lugar para pernoitar aqui na região. O prefeito de Encantado gentilmente me cedeu esse espaço aqui onde estamos conversando, que é o gabinete do vice-governador do estado. Estou aqui, né, e ficarei aqui o tempo que for necessário, porque realmente é muito trabalho para poder organizar todas essas situações, de curtíssimo prazo, né, e também de curto e médio prazo. Então, para isso, a gente precisa estar na região, né, no lugar, nesse momento, né, que passado as primeiras horas, primeiros dias, depois de salvar as pessoas que podiam ser salvas, de poder ofertar ajuda humanitária de primeira hora, ter esse outro momento que é da reorganização dos serviços públicos e também da reconstrução das cidades, propriamente dita. E por isso que o governador Eduardo, então, me designou, né, ontem, para que, a partir de agora, assuma esse posto de comando aqui no território, né? Eu vou estar em contato permanente com ele, diariamente, e também vou, a partir desse espaço aqui na região do Vale do Taquari, poder fazer a coordenação em loco, que é fundamental. Todo o histórico aí de grandes desastres do mundo inteiro e do Brasil demandam, né, historicamente, que haja alguém no local comandando, né, a operação em loco para que as coisas andem de maneira adequada. Perfeito. Hoje é o primeiro dia, né, de todo esse trabalho aí, que não temos muito um prazo certo para finalizar, mas o que já avançamos hoje, o que já foi possível fazer, né, seja em questão de reunião de contatos, de agilizar processos e desburocratizar essa parte também em relação com a União? Certo. Ontem nós recebemos o governo federal aqui, com a comitiva, liderada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin. Houve um anúncio de recursos, né, esses recursos são contabilizados de diversas formas, inclusive até mesmo as horas trabalhadas pelos helicópteros da Força Aérea, que foram fundamentais, né, estão contabilizados nesses 741 milhões de reais. Como digo, o momento agora não é de disputa política, de lacração na internet, como muitos, infelizmente, tentam utilizar um evento dramático como esse. Então, estamos muito dispostos a trabalhar em parceria com o governo federal, e o governo federal tem demonstrado aí, nesse sentido, também a reciprocidade. Então, queremos muito acessar esses recursos. Quando cheguei aqui, pouco tempo atrás, eu venho, na verdade, de Porto Alegre, quando de manhã foi feita uma reunião do secretariado, liderada pelo governador Eduardo Leite, onde o governador passou uma série de orientações, fez alinhamentos com a equipe multissetorial e também saímos ali com alguns encaminhamentos para que eu, entre outros, mas para quem viesse ao território, que seria o meu caso, já viesse com demandas e tarefas. Então, estou carregado, né, aqui de tarefas, né, para poder cumpri-las durante essa semana. A primeira delas, inclusive, já foi o objeto da minha primeira reunião. Assim que cheguei em Encantado, chamei todos os órgãos de segurança do Estado, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e a Defesa Civil, para que fossem informados sobre a busca pelos desaparecidos, né? A gente compartilha da dor daquelas famílias que não sabem o que aconteceu com o seu parente, com o seu familiar e não conseguiram ainda localizá-lo, com vida ou sem vida, né? A gente torce, naturalmente, que as pessoas estejam com vida, mas sabemos, né, que cada minuto que passa do episódio a probabilidade é menor.
Então, determinei aqui que isso fosse prioridade para as forças de segurança. O Corpo de Bombeiros está em busca com homem-cão, né, o binômio homem-cão por terra, com embarcações pela água e com helicópteros via aérea, buscando, fazendo varreduras em todo o percurso do rio onde aconteceu a enxurrada. Não vamos descansar enquanto não tiver a possibilidade de achar todos, né, gaúchos que estão desaparecidos. Enquanto isso, a Polícia Civil está trabalhando para poder identificar de fato quem está desaparecido, porque isso é uma grande dúvida nesses momentos, haja vista a quantidade de informações, o cenário trágico, inicialmente até sem comunicação telefônica, de internet. Muitas pessoas procuraram seus familiares nos órgãos policiais, registraram o desaparecimento, posteriormente podem ter localizados e não ter dado baixa no desaparecimento. Então a Polícia Civil está em campo, não é, procurando os familiares e tentando entender quem está já em segurança, não é, já localizado. Não há nenhum tipo de punição, digamos assim, por quem não fez a baixa, ao contrário, a gente quer ajudar. Então a Polícia Civil está nesse espírito, né, buscando informações nesse sentido e abastecendo as demais forças de segurança. Então esse trabalho está acontecendo desde ontem. Hoje a Polícia Civil me fez um relato aqui nessa reunião, que foi a primeira que tive, e minha orientação é que a gente aprofunde esse processo de investigação para termos o máximo de certeza possível sobre quem está desaparecido de fato. Enquanto isso, as buscas continuam pelo Corpo de Bombeiros Militar, com todo o seu aparato, e, paralelamente, a Brigada Militar reforçou o seu policiamento aqui, pedi para manter o policiamento ainda esta semana, né, reforçado, para garantir segurança às pessoas que já estão, né, com tanta dor aí em virtude do episódio. Então, a Brigada Militar está com reforço do batalhão de choque aqui nessa região. Infelizmente, tivemos que colocar a Polícia Rodoviária Estadual no acesso às cidades atingidas pelo chamado turismo da tragédia. É inacreditável que muitos queiram visitar as cidades para ver, não é, aquilo que está causando impacto negativo na vida das pessoas. Isso atrapalha. E acaba atrapalhando, né, claro, a vida das pessoas que estão lá buscando limpar suas casas, reconstruir suas vidas, chorar por seus entes queridos que pereceram. Então a polícia também colocou nos trevos de acesso às cidades esse tipo de policiamento, pedi para manter por mais alguns dias, para a gente poder finalizar o processo de limpeza da cidade, etc., e reorganização mínima. E também o Instituto Geral de Perícias, né, com trabalho de identificação de eventualmente corpos que possam ser localizados, e também uma coisa importante que é o mutirão para fazer novamente seus documentos, sua carteira de identidade, né, que certamente muitos perderam, né, esses documentos durante a tragédia. Então o IGP está aqui com um mutirão, né, fazendo nesses municípios exatamente a reemissão, né, desses documentos que são importantíssimos, né, para que as pessoas até possam acessar benefícios eventuais do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então essa foi a minha primeira atividade do dia. Hoje ainda terei uma reunião com todos os órgãos estaduais que aqui estão, né, convoquei órgãos que ainda não estavam, por ainda não estarem no momento de agirem, mas já quero que estejam aqui comigo. Vou montar um balcão, né, de atendimento de todos os órgãos estaduais, vai ter um ponto focal aqui. Já estavam aqui, né, desde a semana passada, e agora, com a minha vinda, eu quero que permaneçam e se somem aqueles ainda que estavam por chegar, para que a gente possa ter a qualquer momento, né, alguém de algum órgão estadual para que possa agir, sendo necessário, em loco. E, no final do dia, então, uma avaliação do dia com o gabinete de crise, que envolve, inclusive, os prefeitos, as prefeituras da região que foram atingidas, e a gente vai fazer uma comunicação à imprensa, então, para fazer um relato do que aconteceu durante esse dia. Enquanto isso, né, várias coisas acontecendo aqui e a gente vai trabalhando para resolver. Perfeito. A gente sabe que tem uma previsão de chuva forte aí, né, a partir de quarta-feira, pelo menos, e isso tem causado um pouco de insegurança, na verdade, muita insegurança, né, diante principalmente do cenário atual. De que forma a gente pode se tranquilizar, né? Tem algo que pode ser feito ou que o governo vem avaliando essa possibilidade de chuva, alguma medida de prevenção? Qual é a orientação para a população que está insegura em relação a essa nova previsão de grandes chuvas, né? Sim, a Defesa Civil me relatou agora que em outras regiões do estado, a região da Campanha, lá na fronteira oeste principalmente, nós estamos tendo já transbordamento do nível dos rios em outras regiões do estado, e a Defesa Civil já está trabalhando para retirar as pessoas, as famílias, das áreas de risco. Muito importante
a primeira coisa é acreditar nos alertas da Defesa Civil. A Defesa Civil está enviando alertas a todo momento que prevê meteorologicamente algum evento climático dessa envergadura. Muitas vezes acontece o lado bom, que é o alerta não se concretizar. Nessas vezes, ótimo, melhor não se concretizar. Mas em outras vezes acontece e pode acontecer até em níveis jamais vistos, como foi o caso aqui. Há muito tempo não acontecia algo dessa severidade aqui no Vale do Taquari. Então, a gente tem os alertas sendo emitidos, os boletins meteorológicos, estudando o tempo, a sala de situação, que está aqui na minha televisão, mostrando todas as estações, cada ponto desse é uma estação meteorológica do governo do estado, né, que mostra exatamente cada município que é avaliado, que é monitorado, quais são a tendência, a previsão de hoje, de amanhã, de 2, 3 dias após. Então, tudo isso está sendo monitorado, mas de nada adiantará se a população não acreditar nos alertas. Então, aqueles que moram em área de risco, onde a Defesa Civil local do seu município identificam, esses têm que sair das suas casas. Essa é a orientação da Defesa Civil em casos como esse. E nós viveremos nas próximas horas, infelizmente, mais chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. Provavelmente pode não acontecer com a mesma intensidade da semana passada, mas nós temos que estar preparados sempre para o pior, porque para resguardar a vida, esse é o procedimento correto. Então, a nossa orientação é para aquelas pessoas, aqueles gaúchos que moram em áreas de risco, em regiões afetadas pela condição meteorológica, que está sendo alertada pela Defesa Civil, saiam das suas residências e se desloquem ou para residências de amigos e familiares, que é o que a maioria faz, ou aqueles que não têm essa possibilidade vão para os abrigos públicos que as prefeituras estão indicando. Aliás, abrigos esses que eu visitarei essa semana aqui, também na região, entre agendas de outros que farei aqui em Encantado. Perfeito. A gente sabe que agora tem um Pix oficial do governo, né? E se a gente puder divulgar, como é que está funcionando isso também, né? Se chegar a isso, porque a gente sabe que tem muitas chaves Pix de várias entidades independentes também, né? Isso é uma forma de concentrar e garantir mesmo a veracidade dessas doações? Sim. Primeiro quero aqui agradecer, em nome do Estado gaúcho, do povo gaúcho, todas as doações recebidas, uma onda de solidariedade enorme, né, que nos emociona, de tal forma que o prefeito de Lajeado, na coletiva de ontem, com o governo federal junto, anunciou que não há mais necessidade de recebimento de alimentos e vestuários, porque foram tantas as doações que já temos o suficiente para poder colaborar com as pessoas que precisam. Porém, ao mesmo tempo, né, outras questões estão sendo demandadas, mobília, material de limpeza, roupa íntima, enfim, coisas que muitas vezes não aparecem nas doações em geral e que a gente precisa encaminhar para as pessoas que estão necessitando. Então, para isso e também para evitar golpes que infelizmente nessa hora acontecem e aparecem, infelizmente, né, a gente lamenta imensamente, mas você pode acreditar que existe. Existe toda a boa-fé das entidades que individualmente fazem os seus recolhimentos, vaquinhas online, e tem também, infelizmente, a minoria, naturalmente, mas ainda golpes de pessoas mal intencionadas. Então, para evitar isso, a gente criou um Pix que é administrado não só pelo governo do estado, é administrado pelo governo do estado e por várias entidades gaúchas que estão sendo convidadas pelo governador Eduardo Leite a ajudarem a fiscalizar, a dar transparência, a decidirem, não é, junto com o estado, onde que nós colocaremos o recurso oriundo dessas doações. E esse Pix, que é o 92958-800-00138, 92958-800-00138, é um CNPJ, é o Pix oficial para recebimento de doações em recursos financeiros. Porque a partir dessa centralização nós vamos conseguir, não é, ajudar com maior qualidade as pessoas. E o cidadão, ou a cidadã, ou a empresa que eventualmente quiser doar, pode ficar absolutamente tranquilo que, além de ser administrado pelo governo, também é administrado, de uma certa forma, numa governança com várias entidades, federações empresariais, entidades sociais, Sistema S, estão sendo convidados a participar dessa governança junto conosco, a fim de poder dar máxima transparência e segurança possível para aquele que vier a doar, que é um ato, né, tão benevolente, não é, tão positivo e que tem que ser reconhecido, agradecido e protegido, né, nesse momento de tanta dor. Perfeito. Tem algum ponto ainda que seria importante destacar diante de todo esse trabalho? Expectativas, né? Da nossa parte as perguntas
são essas, mas se Sim. tiver, então... Não, eu te agradeço. Não, o que a gente, né, assim, para finalizar, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui, né, mas assim, a vinda do governo do estado através do vice-governador aqui por incumbência do próprio governador, Eduardo Leite, não é só um símbolo, né, que também me parece importante, de estar aqui próximo à população. O governador esteve semana passada no front, continua no front, mas claro, tem que coordenar as ações, até porque não é só esta região atingida pelo evento da semana passada e pelos eventos dessa semana, que começarão hoje. Como falei, tem outras regiões também. Mas sabemos que essa região é a região mais atingida, sabemos que houve cidades destruídas e que o evento da semana passada, infelizmente, se configurou como o pior evento climático da história do Rio Grande do Sul. Então, por isso, o governador pediu que eu viesse para cá. Estou aqui, ficarei aqui até o momento que for necessário para que, junto com os outros órgãos públicos, a gente consiga, não só do Estado, mas também das prefeituras e do governo federal, consigamos colaborar com a reconstrução das cidades e a reativação dos serviços públicos essenciais. Então, essa é a mensagem que deixo à população gaúcha. O governo do estado está presente, ficaremos presentes até o momento que for necessário. Perfeito.